Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre os joins dentro da linguagem R e para isso a gente vai utilizar o pacote dplyr. Estamos aqui com o RStudio, a IDE da linguagem R, e vamos trabalhar com um R Notebook. Então nós podemos vir aqui e criar um novo R Notebook. Vamos trabalhar então com o script que eu preparei. A gente vai acabar utilizando a biblioteca dplyr, no entanto, essa biblioteca também está dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse. Então, no finalzinho também a gente vai acabar utilizando o ggplot, então a gente vai fazer a leitura da biblioteca Tidyverse. Para fazer isso, a gente pode utilizar a função library para puxar essa biblioteca Tidyverse. E se você não tiver ainda essa biblioteca, você pode instalar ela através da função install.packages, certo? Vamos fazer a leitura tanto do library dplyr, se eu utilizaria apenas essa biblioteca, mas como a gente vai utilizar o ggplot no final, vamos fazer a leitura do Tidyverse, que traz o ggplot, o dplyr, entre outros pacotes dentro da coletânea do Tidyverse. Os nossos dados que a gente vai acabar trabalhando hoje está alocado no meu GitHub. Então, o meu GitHub é luapot10. Vamos trabalhar com 2 data frames, visto que a gente vai trabalhar com essa relação entre 2 data frames, como a gente pode fazer essa interligação. Então, o primeiro data frame é chamado Mesoregion, é um CSV, e o segundo é um Crop Area do IBGE, também um CSV. Estão alocados no meu GitHub, com esse link vocês têm acesso a essa planilha de CSV. Então vamos fazer a leitura dele. Então vamos atribuir aos objetos df1, df2 e vamos utilizar um segundo pacote, o readr, para chamar a função read_csv e utilizar dentro dessa função o nosso link que a gente tem disponível do meu GitHub. Então beleza, vamos fazer a mesma coisa com o df1, que é o Mesoregion. Vamos fazer também a leitura do Crop Area IBGE. Certo? Vamos dar uma visualizada rápida de como está estruturado esses 2 data frames. Então, no data frame 1 nós temos Cold Moon e Mesoregion como colunas. No df2 nós temos Cold Moon, Rice Crop, Corn Crops, Soybean Crop. Veja só que no data frame 1 nós temos a coluna chamada Cold Moon e ela é um double. No data frame 2 também nós temos essa mesma coluna com double também. Para fazer os joins, as colunas elas precisam estar com o mesmo tipo de objeto. Então nós temos o double e double, aí vai dar certo. No entanto, se nós tivéssemos, por exemplo, no data frame 1 double e no data frame 2 um caractere, ele ia dar erro. Nós precisaríamos converter para double ou para caractere para fazer os joins posteriormente, certo? Então vamos iniciar. Então nós temos essa coluna, né? Cold Moon como coluna relacionáveis dos 2 data frames. Então vamos começar com winner join. Winner join é o join mais comum, mais simples e mais usual. Basicamente, a função winner join ou as funções dos joins, ele traz, se a gente trabalhar com os pipes, então nós temos data frame 1, pipe inner join, data frame 2, que é o que a gente quer relacionar, e o by, que é basicamente para ele se basear na coluna de interligação da chave, né? Vamos dizer assim, da chave estrangeira entre essas duas, que seria da linguagem SQL também. Então a gente vai ligar pelo Cold Moon, então o data frame 1 e o data frame 2. Aqui nós temos então 408 rows. Nós vemos que no data frame 1 nós temos 443, no data frame 2 459 observações. No entanto, com o inner join ele pega apenas os valores que estão relacionados nos 2 data frames e exclui os demais dessa seleção. Isso acontece porque nós temos outros tipos de joins para fazer se você quiser fazer de forma diferente, ficar com as observações de um data frame ou de outro, ou fazer também a possibilidade de unir os 2 data frames de forma geral, entre outras possibilidades de joins que nós vamos ver na sequência.
Mas aqui a gente vai ver primeiramente as duas formas que a gente obteve o mesmo resultado. Então, com o pipe e sem o pipe novamente, nós temos então dentro do inner join, a gente coloca o primeiro data frame, o segundo data frame e o by code moon, certo? Vai dar o mesmo resultado, 408 linhas de seleção. Então, passando para o segundo join é o left join. Então, ele vai, nesse caso, ele vai unir os dois data frames, no entanto, ele vai considerar e vai manter todas as linhas do data frame da esquerda, do left. E o da esquerda, nesse caso, vai ser o do pipe ou o data frame primário que a gente colocar dentro do parênteses do inner join normal. Certo? Então, nesse caso, a gente vai manter todas as linhas do data frame 1, que será 443. Vamos ver quantas linhas vai se manter. 443 e ele acaba adicionando as colunas demais do data frame 2 a esses data frames, a essas linhas, certo? Então aqui nós temos a mesma estrutura, vai ter o mesmo resultado. Ele mantém então todas as linhas de observações do data frame 1 e une com o data frame 2 a essas observações que a gente manteve. E também temos, ao invés de left, nós temos o right join. Então ele vai manter, ao invés do data frame da esquerda, ele vai manter o data frame da direita. Então ele manteria dentro da utilização de pipes, o data frame que vai dentro do right join, ou o segundo data frame dentro do right join sem pipes. Então nesse caso, o data frame 2 tem 459 observações, e nós vamos ficar com essas observações do data frame 2 e vai acabar utilizando as colunas do data frame 1, que seria o cold moon, e o mesoregion para compor esse novo data frame. 459 linhas. E assim seria da forma sem a utilização de pipes. Legal? Mas em muitos casos a gente gostaria de estar mantendo essas duas possibilidades, né? Das observações do data frame 1 e do data frame 2 e agregando essas informações desse data frame. Para tal, a gente pode utilizar o full join. Então, basicamente ele vai unir o que tem do data frame 1 com o que tem do data frame 2 e agregar esses valores das colunas dos dois data frames. Quando não há observações, ele coloca NA nos casos que não há informação. Então vamos lá ver como é que vai ser o resultado. Então nós temos, nesse caso, no full join, nós temos 494 rows. 443, 459. Então, basicamente, nós temos 494 diferentes valores de cold moon que está sendo agregado a essas observações os dados do data frame 1 e do data frame 2. Então ele faz um full join desses dois data frames, certo? Nós temos também alguns casos mais específicos que são os semi-joins e o anti-join. No semi-join, ele funciona muito parecido com o inner join, no entanto, ele acaba selecionando apenas as colunas do data frame 1. Então ele fica com as observações do data frame 1 que contém no data frame 2, no entanto, apenas com as colunas do data frame 1. Vamos fazer isso para ver como é que acontece. Então nós teríamos as mesmas 408 rows da utilização do inner join, no entanto não tem a agregação das colunas do data frame 2. Então ele faz uma seleção dessas linhas que há nos dois, no entanto ele mantém as colunas do data frame 1. Certo? E no anti-join também é um caso específico que muitas vezes é bastante utilizado. Então nós temos, quando a gente trabalha com anti-join, a gente tem basicamente um data frame 1 menos um data frame 2, vamos pensar assim pela lógica. Então ele mantém as linhas do data frame 1 que não estão contidas no data frame 2. Então vamos ver como é que ficaria o resultado disso. Nós temos então 35 linhas que estão no data frame 1 e que não estão no data frame 2.
é um want join. Certo? Então são esses 6 tipos de join diferentes que nós temos a possibilidade de implementar utilizando o pacote deplir da linguagem R, e que muitas vezes é bastante utilizado também em outras linguagens. Python também tem seus casos, e é essa questão dos dados relacionais, né? Nós temos a base do dado relacional, é nós podermos ter essa relação entre data frames ou banco de dados, que a gente consegue fazer essa união para posterior trabalhar com esse tipo de informação agregado, né? Então vamos fazer uma visualização rápida do que nós poderíamos estar fazendo após a implementação de um join entre 2 data frames. Então, num data frame nós temos um tipo de informação, num segundo data frame nós temos um outro tipo de informação, no entanto, eles são interligáveis através de uma chave estrangeira, que seria, então, nesse caso, CodeMoon. Então, vamos trabalhar com o ggplot aqui, mas antes disso a gente vai trabalhar com alguns pipes até chegar no ggplot. Então, nós temos aqui o df1 pipe, vamos fazer um left join com o dataframe 2, então a gente vai manter todas as linhas do dataframe 1. Vamos ligar pelo CodeMoon, vamos também agrupar pela mesoregion, pela mesorregião do dataframe 1, mas agora a gente já tem um novo dataframe com esse left join. Vamos fazer um summarize e vamos criar a nova coluna chamada soy underline area da soma da soybean crop, que seria uma coluna do nosso dataframe 2, e dentro da soma a gente tem um argumento de na.remove para nós removermos os valores ausentes, os valores de NA, antes de fazer a soma. Se nós não colocarmos esse argumento e termos valores de NA, vai dar um erro nessa nossa soma. Então vamos colocar isso para garantir o correto desempenho da função sum. Beleza? Até então nós temos a manipulação dos dados. Até então nós temos então soy area nas mesorregiões que nós obtemos do dataframe 1. E a partir disso a gente entra no pipe do ggplot, queremos plotar no eixo X mesoregion, no eixo Y soy area. Aí queremos um gráfico de barras, de colunas, na verdade, o geom col. Temos uma cor específica para plotar essas colunas. Colocamos um outro layer de scale underline y underline continuous, onde que a gente quer as labels do eixo X. Então puxamos o pacote scales, que essas labels estejam separadas por coma. E também o tema, a gente gostaria de estar invertendo o eixo X, porque esses elementos do eixo X são bem grandes, e se nós deixarmos eles na horizontal, vai acabar confundindo bastante na hora da leitura. Então a gente vai colocar esses eixos aqui na forma vertical para a gente visualizar isso de melhor forma. Então vamos rodar o código inteiro para nós termos o resultado do gráfico. Certo? Então temos aqui uma visualização da área de soja das mesorregiões do Rio Grande do Sul. Então nós temos a predominância de soja na região noroeste do Rio Grande do Sul, menor a área de soja na região metropolitana de Porto Alegre, e temos as demais regiões de soja. Certo? Esse é um exemplo então da implementação dos joins para a gente agregar data frames e utilizar as informações desses data frames agregados para gerar visualização, análise em si, utilizando, nesse caso, o join do pacote deplir da linguagem R. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.